ele chegou triste, ele chegou cabisbaixo, eu dei meu ombro pra ele, eu falei, você é meu amigo. Aqui, se você tá mal, eu também estou. Mais uma derrota do Corinthians no Brasileirão, velho. Começa bem. Agora... Mas se perdendo, você estou também, eu vou perdoar. Agora contra o Fortaleza, que já é aí, né? Uma antecipação do confronto da semifinal da Sul-Americana. E, de novo, um Corinthians que não tem boa atuação, né, Vampir? Aquilo, podia achar um empate, mas, de novo, uma má atuação de um time que, pelo jeito, sabe que não vai ter seu atual treinador na temporada que vem. Tudo indica que o Lucha sai mesmo, né, Vampir? Boa tarde, Tico. Boa tarde, Fábio, Perno. Boa tarde, Mauro, que tá chegando aí. Boa tarde a todos, né? Mais uma atuação ruim do Corinthians, né? O Corinthians que foi acuado ontem, né? O que me surpreende é que o Corinthians não consegue tocar 3 bolas no ataque. Não consegue. Aí fica aquela posse de bola enganosa. O Gil toca pro Caetano, o Caetano devolve no Bruno Mendes, fica ali. Mas atacar mesmo, ter a posse de bola no campo de adversário, isso esse Corinthians não tem, né? Fortaleza muito bem treinado pelo Vojvoda. Tá 3 anos no comando, para 3 anos no comando do Fortaleza, mas teve a coletiva do Luxemburgo falando, ó, é um time que tá 3 anos com o mesmo treinador, verdade. Com os mesmos jogadores, mentira. Chegaram, só 4 jogadores chegaram, eles agora não tem nem 3 meses de Fortaleza e já consegue imprimir uma forma de jogo. Tudo, eu sei que o Vanderlei não tem muito tempo também de Corinthians, né? Mas dava para esse Corinthians fazer alguma coisa de melhor, se apresentar melhor, né? Alguns jogadores que eu falo, a gente sempre fala o nome atletas está ali para se superar a cada 3 dias, principalmente dentro do futebol. Em outras modalidades, você leva 3 meses para competir, por exemplo, o cara que luta, né? Ele ganha ou perde, leva 3 meses, 4. O atleta profissional de futebol é a cada 3 dias, né? Quarta, domingo. Quando a gente teve a data FIFA aí, a gente sabe das condições físicas do Renato Augusto, do Fagner, do Fábio Santos, a idade, o Vanderlei colocou isso dando prioridade à Sul-Americana, até concordo. Ser campeão brasileiro não vai ser. Atingir vaga para Libertadores e pelo brasileiro não vai ser. Só que vai pegar esse próprio Fortaleza de novo. O Vojvoda falou agora, esse aqui foi um tipo de jogo, o outro é 180 minutos. Né? E a Conmebol, ficou até com medo de uma final sul-americana que aconteceu foi a temporada passada que não deu ninguém. Foi, São Paulo LDU. Aquela final em Montevidéu, Paranaense Bragantino. E mudou hoje, né? Mudou a Ponta do Leste. Que a final não vai ser no Defensor de El Chaco. Não, lá no Centenário, que ia ser. Ia ser no Centenário, mudou para um estádio menor, saiu aqui agora, né? Já pensou o Corinthians passa e fica do lado? Quer dizer, jogo muito difícil, não jogou bem de novo. Né? Eu tento entender algumas coisas, né, que o Luxemburgo fala, mas é muito difícil. Eu acho que o Corinthians mereceu perder. O Marinho jogou muito, ainda teve a chance de perder um pênalti. Em nenhum momento o Corinthians correu o risco de ganhar ou ameaçar o Fortaleza. Esse Fortaleza que o Corinthians vai enfrentar 2 vezes pela Sul-Americana, pela semifinal, para tentar chegar à final. É mais uma atuação ruim do Corinthians, né, o Piperno? Esse Corinthians que não joga bem quase nunca. E aí é o que a gente fala, muda treinador, chega aí, Vanderlei Luxemburgo, vamos lembrar, os últimos treinadores do Corinthians. Vitor Pereira, nada. Lázaro, nada. Luxemburgo, Danilo ficou nada. O Danilo chegou a ficar um jogo, depois o Cuca 2 jogos. Mas o Cuca não dá pra contar, né? Então, o Danilo... Eu tô falando dos treinadores que tiveram um trabalho e que não conseguiram fazer esse Corinthians jogar. Então, antes do Vitor Pereira... Teve Mancini, teve Silvinho. E esse Corinthians não joga nada com qualquer treinador que chega. E não é um elenco horroroso. Por que esse Corinthians não joga nada? Realmente é um elenco envelhecido. Só pra concluir aqui, mudou pra ponta, era no Centenário, foi pra Ponta de Leste, um estádio bem menor, né? É um estádio muito menor. Aí é a final da Sul-Americana. Mas olha, o Vampeta falou um negócio que é muito interessante, né? Que chamou a atenção pro fato de que o Luxemburgo falou, mas o time adversário tem um trabalho consolidado de quase 3 anos e tal. É verdade. Só que tem uma coisa, o Corinthians nisso é coerente. O Corinthians joga mal contra times que têm trabalhos consolidados e contra times que têm técnicos que chegaram agora. O Corinthians joga mal contra quase todo mundo. E aí você tem razão, não é de hoje. Isso já acontece há muito tempo. Antes do jogo contra o Corinthians, eu fiz uma previsão aqui, um palpite, eu tenho um palpite de que o Corinthians, feito na véspera daquele jogo contra o Palmeiras. Falei, olha,
Desse jogo até a 27ª rodada, eu acho que dificilmente o Corinthians escapa de retornar ao Z4. Por quê? Porque daquele jogo contra o Palmeiras até a 27ª rodada, e por conta também de ter que fazer aquele jogo em atraso lá contra o Grêmio, o Corinthians ia pegar os 5 primeiros do Brasileiro, naquele momento, né? Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Fluminense, mais Fortaleza e São Paulo, esses 2 últimos fora de casa. Então, analisando friamente, esse Corinthians é pior do que esses 7. Então eu não via como o Corinthians pontuar o suficiente para não cair no Z4 de volta. É claro que o Santos está dando uma mão enorme. Então, talvez o Corinthians perca muitos jogos até a 27ª rodada, mas o Santos também não ganhe nada, e aí o Corinthians consiga escapar do grupo dos 4 piores. Mas o que o Corinthians tem que ter em mente, tem que ter noção, e parece que não acordou para a realidade, é que o Corinthians corre sério risco, sim, de rebaixamento, e está pensando em Sul-Americana, pensando nisso, naquilo, sendo que a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Ah, mas estou na semifinal da Sul-Americana. Gente, o Corinthians não pode correr o risco de repetir o fenômeno Ponte Preta lá atrás de 2012, que foi para a final da Sul-Americana achando que, nossa, agora vamos ganhar um título finalmente, e por conta disso foi rebaixada no Brasileiro. O Corinthians tem que acordar, porque esses times... Mas cair não vai, né? Porque os outros também estão pedindo para cair. Ô, Pilhado, o Curitiba tá e o Santos tá. Mas tem uma coisa, você pega o Vasco, por exemplo, que é SAF, você pega o Bahia, que é SAF, eles estão contratando jogador. Os times deles hoje são muito melhores do que os times que eles tinham quando o campeonato começou. Eles não conseguiram ainda escapar desse grupo, desse bloco incômodo, porque eles estavam muito mal. Só que eles estão jogando mais que o Corinthians, eles estão em recuperação. O Bahia ontem, por exemplo, acabou conseguindo uma ótima vitória fora de casa. E o Corinthians não tem essa bala que tem a SAF para falar, puxa vida, agora que tá tudo ruim, eu vou pro mercado e vou lá contratar mais. Mas, ó, Piperno, o Bahia, eu até concordo, porque o Bahia, ele fica a 1 ponto do Corinthians. Fora. Só que o Vasco, ele tem 9 pontos atrás do Corinthians. É difícil tirar. É muito difícil. Né? 9 pontos atrás é difícil tirar. O Goiás já tá se aproximando. O Goiás tem 1 ponto e tá atrás do Corinthians. Jogos invicto. O Goiás melhorou, é outro que melhorou muito. Então o Goiás melhorou, o Bahia melhorou, o Vasco melhorou. Só o Corinthians que não consegue melhorar. Mas ó, quando a gente fala 8 jogos sem perder, o Corinthians também tava. Só que tem um bando de empate. Tem que ver quais são os resultados do Goiás aí também. Porque, ó, o Corinthians também perdeu uma invencibilidade de 8 jogos no Brasileirão. Não, tá assim. Só que eram 5 empates nesses 8 jogos. O Goiás melhorou. Mas lá embaixo, lá embaixo, 8 jogos de invencibilidade, empatou 6. Uma coisa quando a gente fala assim, o Botafogo tem 8 pontos de diferença, 10. É quase que o Corinthians tem em relação a algumas equipes que estão na zona de rebaixamento. O Botafogo, ele precisa tropeçar muito, os outros jogar muito para ser ultrapassado. Lá embaixo também, os caras também estão longe e não estão jogando nada. Se você vê o que o Santos joga, e eu acho até que eu acho que o poder de fogo do Santos ainda é melhor do que o do Corinthians. O ataque do Santos com Mendonça, o Soteldo e o Marco Leonardo é mais forte do que o ataque do Corinthians. Mas também é mais forte, não tá fazendo nada. Não, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Também não tá, é por isso que eu tô falando. Tá, você tem o Jean Lucas, que veio contratado lá da França. O Corinthians não tem um jogador de meio campo que nem o Jean Lucas. Raramente tem quando o Renato Augusto joga, que dá lampejo. O Jean Lucas é muito bom jogador. Forte também. O Flamengo queria, ele optou vir pro Santos, porque no Flamengo ele ia brigar ali. Mas ó, a sequência do Corinthians, eu não sei, enfim, de cabeça a ordem, mas nas próximas 5 rodadas tem Botafogo, Flamengo, Fluminense, São Paulo fora e o Grêmio. Desses 5 jogos, quantos o Corinthians é capaz de ganhar? É uma interrogação, né? Porque você vê que o Grêmio, né? O Grêmio, ele conseguiu perder pro Santos. Sim. Ele conseguiu perder pro Santos. Esse campeonato é muito maluco. Você pega o Coritiba, ele tira ponto dos outros. O América Mineiro deu uma reação em 3 jogos, 3 vitórias. Tudo bem, também concordo. Né? Mas as outras equipes lá embaixo também tem que jogar mais um pouco. Tem. Eu acho... por exemplo, o Goiás está 9 jogos, né? 9 ou 8. 8 jogos sem perder. 5 empates, 3 vitórias. Deu uma reagida boa. Eu acho que o Corinthians pode melhorar
Principalmente porque, assim, ó, às vezes se questiona muito a parte defensiva do Corinthians. Mas eu, como ex-atleta, é o seguinte: quando lá o ataque, o meio-campo não segura a bola e você é atacado direto, alguém vai falhar lá. Lógico que o Bidu também pede demais, né? Ele marca muito mal. Não é por causa do jogo de ontem, não. Já foi assim contra o Goiás e outros jogos também, e outros, que o Cássio pega no pé dele mais o Gil. Mas o Corinthians não consegue tocar 3 passes no ataque. Os outros times, o próprio Santos tem chance de gol. O Goiás cria chance de gol. O Corinthians não consegue trocar 3 passes. E aí estoura sempre lá atrás na zaga. A gente começa a falar, o Gil tá velho. O Gil hoje jogou bem. 3 zagueiros. Estoura lá, porque os caras não ficam, não criam. Olha o que o Corinthians criou ontem, não criou nada, chance de gol nenhuma. Não cria, não. Teve uma chance. Deserto de ideia. Teve uma chance que o jogo estava 1-1, o Wesley poderia ter chapado de primeira, mas ao mesmo tempo, se ele chapa de primeira a bola sobe, a gente fala, por que não dominou? Você lembra esse lance que estava 1-1? O Fortaleza viu que estava tão fácil que o Fortaleza começou a dar campo pro Corinthians. Acho até que melhorou um pouquinho de velocidade ali quando entrou o Wesley. Mas nada que assuste ninguém, não assusta adversário nenhum. Ó, foi o que eu falei do Goiás. Só que você precisa, pra pontuar, você precisa... 8 jogos de invencibilidade. A mesma coisa que tinha o Corinthians. Não, mas... 3 vitórias. Aí são 5 empates. Não, mas eu sei, mas já que a gente critica também o do Corinthians, tem que criticar o do Goiás. Há 8 jogos de invencibilidade, mas tem 5 empates aí. Também não é. Olha como o Goiás tá... Por exemplo, o Corinthians tá 2 pontos do São Paulo. Sim. Os dois com o mesmo número de jogos. Porque o São Paulo tem um jogo a menos contra o Coritiba, o Corinthians contra o Grêmio. A 2 pontos. Não, então, tem uma turma beirando ali, ó. Você viu que o Inter deu uma respirada agora com essa vitória, né? Muito tempo que não ganhava, né? Subiu. Também um tempão, né? Acho que tem time que não ganhava há 2 meses em Campeonato Brasileiro. Então, agora, essa turma aí no Campeonato Brasileiro tem que acordar para... Veja, o Bahia hoje joga melhor porque é time que tem dinheiro, vai lá e contrata. E joga em casa, e joga em casa contra quem? Contra o Santos, próxima rodada. Então, aí que tá... Quer dizer, ganhou de virada ontem na estreia do Ceni, o Bahia. Eu cheguei a trabalhar no jogo, foi um jogo, assim, um jogo muito atípico, porque o goleiro do Curitiba talvez tenha tido a pior atuação individual do campeonato. Participou dos 4 gols, né? O Luan Poli. Muito mal. É uma situação que o Corinthians pede pra se lascar, mas os outros colaboram. O Santos, por exemplo. O Santos tá fazendo de tudo pra ser rebaixado aí no Brasileirão. Perdeu de goleada pro Cruzeiro em casa. Agora, esse Corinthians, ele se torna cada vez mais uma decepção. Ele tinha 8 jogos de invencibilidade no Brasileirão, mas, como eu falei, 5 tinham sido empates. Contra o Palmeiras, contra o Internacional, Bahia, Goiás, que foi aquele jogo que a gente tanto falou, que ele poupou titular num confronto direto. O Bidu fez pênalti também. Que ele poupou titular num confronto direto, e Cruzeiro. E essa sequência fez com que o Corinthians chegasse ao seu 4º jogo sem vencer agora no Campeonato Nacional. Ele não pode pensar que ele é um Manchester City, um Real Madrid da vida, que, nossa, eu vou jogar a Copa, então eu vou eventualmente deixar uns 2, 3 caras aqui descansando. Não! O Corinthians tem que colocar na cabeça que a situação dele é de desespero. Não pode poupar ninguém no Campeonato Brasileiro. Repito, nas próximas 5 rodadas vai ter Flamengo, Botafogo, Grêmio, São Paulo fora, vai ter o Fluminense. Quer dizer, o Corinthians não é melhor, não é favorito em nenhum desses 5 jogos. Aliás, corre o risco de perder a maioria. Como é que o Corinthians não pode querer poupar jogador? Isso é uma loucura. Ô, Mauro, falando dessa situação, ó, o Corinthians do Luxemburgo, ele só venceu 2 dos últimos 10 jogos. Curitiba e Estudiantes no jogo de ida. São apenas 3 gols marcados nos últimos 7 jogos. E aquilo que eu tava falando no começo do programa. É um time que troca de treinador o tempo todo e não consegue evoluir. Talvez que o Vitor Pereira vai evoluir um pouco, mas também não mostrava grandes atuações. A gente falava aqui do Mancini, a gente falava aqui do Silvinho, a gente falava aqui do Vitor Pereira, a gente falava aqui do Lázaro, a gente fala agora do Luxemburgo. É um time que não joga bem com treinador nenhum. Eu até acho que com o Vitor Pereira foi bem melhor, né? Bem melhor do que a média. Ficou o tempo todo entre os times que iriam, e foi, né? A Libertadores. Chegou na final da Copa do Brasil. Houve ali um processo que ele não conseguiu dar sequência, que foi até a razão real da saída dele do clube, né? Da não permanência, melhor dizendo, após o final do contrato.
que é uma renovação necessária, né? Rejuvenescer o time, ele colocou garotos, aliás, jogadores que o Corinthians vendeu para o Zenit, etc., mais para o Zenit, né? Que foram lançados ou que ganharam espaço e se notabilizaram ali com algum destaque a ponto de serem negociados pelo Vitor Pereira. E teve um legadozinho aí dele que ficou, né? Que conseguiram negociar jogadores que ganharam espaço com ele. Tirando o período do Vitor Pereira, de fato. Agora, hoje o Corinthians tem um pensamento muito pequeno, né? Que é jogar fechado, jogar negando a bola, independentemente da escalação, até do adversário, muitas vezes. Tem em casa, contra o Palmeiras, time cauteloso, contra o São Paulo, mais uma vez, time cautelosíssimo. Então, nem com o mando de campo você vê o Corinthians assim, positivo, pressionando, assumindo o comando numa partida. E ontem a escalação já sinalizava um time enfraquecido e que até quase ganha o jogo, né? Se aquele pênalti fosse realmente validado, não tivesse o impedimento, poderia ter feito 2-1, que seria injusto, né? Como injusto foi contra o Estudiantes. Então o Corinthians vive jogando assim, à espera da sorte. Ela em alguns momentos apareceu, como por exemplo contra o Estudiantes. Contra o São Paulo, ele foi amassado no primeiro tempo. São Paulo só fez 2 gols, poderia ter feito mais ao longo da partida. E aí houve um fragmento de jogo ali na parte final, após algumas modificações, em que o Corinthians até criou 2 ou 3 chances, ainda ficou aquela sensação, não, de repente dá para levar para os pênaltis. Poderia ter levado, porque o placar foi só 2-0 para o São Paulo, mas o jogo não toda dessa direção, seria algo circunstancial. Na realidade, o Corinthians não mereceu momento algum se classificar contra o São Paulo, mas até teve alguma chance de pelo menos se manter, continuar na luta ali pela classificação, levando para os pênaltis. Então, assim, é um pensamento muito pequeno, ontem inexplicável, porque se você pegar os 11, 12 dias aí de interrupção, né, de intervalo, melhor dizendo, entre esse jogo de ontem e o último do Corinthians pelo Brasileiro. E o jogo pela Sul-Americana contra o próprio Fortaleza, que é o grande objetivo agora do clube, o jogo vai acontecer dia 27. Ontem foi dia 14. Quer dizer, 13 dias ainda, né? Até essa partida acontecer. E você pegar mais uns 11 ali, isso dá 24 dias, 25, que é uma loucura, quase um mês. Uma pré-temporada, amor. Não tem sentido poupar dessa maneira. Até entendo assim, o Renato Augusto, que é um jogador que merece todos os cuidados por uma questão óbvia física. Digamos, o cara está com problema A, B, não vale... Tudo bem, ok. Mas assim, casos muito específicos, não da maneira que o Corinthians ontem foi mais fraco do que deveria, poderia, para esse jogo contra o Fortaleza, e uma derrota mais do que natural. E eu acho que o Fortaleza hoje é um time, me parece, mais preparado para esse embate da Sul-Americana do que o Corinthians. A gente vê aí, como a gente falou, uma antecipação, né, velho Vamp, desse confronto da Sul-Americana. Numa situação normal, o Corinthians seria favorito. Tem mais tradição, tem mais camisa, tem mais título. Hoje o favorito é o Fortaleza. Pera lá. Camisa, tradição, história, beleza. Sim, torcida, tudo tem mais. Agora o Fortaleza hoje tem mais organização. E mais time. Mais planejamento, mais treinador, mais futebol. É isso, porque é o que eu digo. Qualquer um, se fosse alguns anos atrás, Corinthians e Fortaleza. Corinthians favorito. Hoje não é assim. Hoje o Fortaleza ele tem mais planejamento, ele tem mais gestão, porque o Marcelo Paes faz uma baita gestão. Ele tem mais treinador, porque o Vojvoda é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. E ele tem mais time. Ele pode não ter mais nome, mas ele tem mais time. É um time que joga melhor que o time do Corinthians há um bom tempo, né, Vamp? Se você pegar o trabalho aí, né, o Vojvoda indo para 3 anos de Fortaleza, e chegou reforço nessa temporada, né? Chegou algumas peças. Se você pegar o time do Corinthians, os caras também já tem mais de 2 anos ali também, viu? Não é que chegou agora o Matias Rojas, o Fausto Vera já tá indo pro... Eu tenho 1 ano e pouquinho. Eu tenho 1 ano, né? Chegou o Veríssimo, que o Vanderlei falou que não botou pra jogar ontem, que tava sentindo dores. O Roberto já tem indo para 2 anos. Quer dizer, tem que ter também o trabalho do treinador. A gente vê aí outros treinadores, por exemplo... Lógico, o trabalho, quanto mais você fica, o Pedro Caixinha tá indo para 2 anos de Red Bull Bragantino, lá, faz com que o time jogue. Tem treinadores com menos tempo que você vê o time mais arrumado. O Corinthians pode jogar melhor. Pela folha de pagamento, o plantel que tem, mas eu vejo só o plantel quecado, mas a bola jogada é bola de mesmo nível abaixo de nível de Fortaleza, nível de Goiás. É a camisa
e o nome do Corinthians. A altura do pagamento dos jogadores, de folha de pagamento, não é igual, não.